Latifa, foi ela quem disse. Se ela disse, eu não tenho que saber por quê. Chufi, não é Lucas? É ele. Novela O Clone, capítulo 21. Dia 1º de novembro de 2021, segunda-feira. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque assim, toda vez que eu colocar um capítulo da novela, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like também, porque o seu like é muito importante. Ele faz o YouTube entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário, comente aí o que vocês estão achando da novela, qual personagem mais marcou vocês e de onde você, isso mesmo, eu quero saber de onde você assiste essa novela. Vamos lá? Latifa e Mohamed estão passeando e avistam Lucas e Maísa. Mohamed puxa Latifa e Maísa pergunta a Lucas quem são eles. Lucas fala que ela é prima de Jade. A cena vai para Mohamed, que não superou essa história de Jade até hoje. Latifa defende a prima e fala que a Jade provou que tudo que a acusaram era mentira. Mas Mohamed fala que quem a acusou foi ela mesma. Mohamed vai tomar banho e Latifa pega o telefone. A cena vai para Ali falando que no paraíso vão ter 72 virgens para cada homem. Zoraide atende o telefone, mas a ligação cai. Depois Zoraide vai na cozinha e atende o telefone lá. É Latifa, que fala com ela que viu o Lucas e ele já estava com outra mulher. Jade toma o telefone de Zoraide e pergunta se Latifa falou com ele. Mohamed chega e Latifa desliga. Mohamed pergunta com quem ela estava no telefone. Latifa fala que foi ligar para a hora certa para confirmar a hora, porque achou que o relógio estava desregulado. Na outra cena, Jade pergunta a Zoraide se Latifa não disse se era a tal Maísa. Zoraide fala que não. Jade fala que se o Said não deixá-la estudar, ela vai pedir muito ouro para ele, depois vai vender tudo e sumir no mundo. Na outra cena, Edna avisa Albieri que Simone embarcou para Londres. Albieri pensa que foi melhor assim. Depois Albieri está dirigindo. Para o carro e encontra Ivete, que apresenta o namorado e fala que o Jorge está louco para fazer uma entrevista com ele. Albieri fala que é só ela ligar para ele que ele concede a entrevista. Jorge fala que está fazendo uma matéria sobre ética no trabalho e ele, Albieri, não poderia faltar. Albieri pensa, o sinal abre e ele sai com o carro. Ivete e Jorge se beijam. Na outra cena, Albieri chega à casa de Deusa, mas o vizinho fala que ela já foi para a rodoviária e está indo para o Pará. Então, Albieri corre para a rodoviária. Na rodoviária, Laurinda e Deusa se despedem, mas Laurinda fala que não vai esperar o ônibus sair porque não aguenta a despedida. Depois, Albieri corre para a plataforma de embarque. Deusa entra no ônibus e quando o ônibus está prestes a sair, Albieri chega e pede para o motorista parar. Ele entra no ônibus e fala para Deusa que ela tem que ter aquele filho no Rio e que ela pode ficar na casa dele, porque ele tem que acompanhar a gravidez dela. Na cena seguinte, Leônidas pergunta à sua secretária onde está Lobato. A secretária diz que não sabe, que a namorada dele também está procurando por ele. Leônidas fala que a empresa não pode ficar esperando por Lobato e que ele, Leônidas, precisa dos relatórios que estão com Lobato. Na outra cena, Dalva entra no quarto de Lucas e oferece um suco a ele e fala que ele está trabalhando muito e nunca mais pegou no violão dele e fala que ele tocava tão bem e que ele não pode trabalhar muito porque senão perde a cabeça e fica louco, igual o Dr. Albieri, que acha que consegue fazer bezerro no laboratório. Lucas ri e fala que o Albieri não é louco. Dalva fala que ele é sim, e fala que vai deixar o suco ali caso ele mude de ideia. Lucas pega o violão e lembra de Jade dançando para ele. Ele chora e a cena vai para Jade tocando no ukulele.
Na cena seguinte, Said chega e Jade vai perguntá-lo se ele pensou no que ela tinha pedido a ele, sobre estudar. Said pergunta a Jade por que ela quer tanto estudar. Jade fala que sempre quis estudar e ele pode até perguntar ao tio dela e ele confirma. Said fala que vai pensar. Jade fala que ele sempre fala isso e que é para ele dar uma resposta final. Said fala que ele não está 100% seguro e que sente que ela não está nesse casamento 100% e pergunta se ela ainda gosta do brasileiro. Jade fala que não é nada disso. Said fala que quando se sentir que ela está 100% nesse casamento, ele deixa ela estudar, porque sabe que esse Lucas não a ama como ele, Said, e que duvida que ele fizesse os sacrifícios que ele, Said, fez. E nesse momento ele sai do quarto. Na cena seguinte, Nazira está andando nas ruas do Marrocos com um véu amarrado de maneira diferente. Um homem se aproxima e pede Nazira em casamento. A cena já vai para Nazira chegando em casa toda feliz e dançando para o homem pela janela. Jade chega e Nazira se assusta, mas fala que ela, Nazira, foi pedida em casamento e que já até aceitou. Jade pergunta como foi isso e quem é o pretendente. Nazira fala que vai ser um casamento temporário, que pode durar 1 ou 2 anos e que também pode ser renovado se tudo der certo. E fala para Jade não falar nada para Said, que ela não vai ser escrava dos irmãos para a vida toda. Na cena seguinte, Deusa pergunta a Albieri o que há de errado com o filho dela. Albieri pede para ela ficar calma, que eles já estão chegando. Na cena seguinte, Laurinda vai confrontar Edivaldo e fala que a Deusa foi embora e que falou que não vai dar mais o nome de Edivaldo para o filho dela. Edivaldo fala que é bom mesmo, que isso pode dar até processo para ela. Laurinda manda ele parar de ser burro e que o que Deusa fez foi uma inseminação artificial. O nome mesmo já diz, artificial. Mas Edivaldo fala que não cai nessa não e que não adianta trocar o nome das coisas. Chifre é chifre. Na outra cena, Albieri chega com Deusa em casa e a deixa à vontade. Ele mostra o quarto dela e fala que se ela sentir fome é só ir na cozinha, na geladeira e pegar o que ela quiser, para ela ficar bem à vontade. A cena muda e vai para Edna falando para Julian que não sabe onde Albieri está e que não sabe se é melhor esperar por ele ou ir para casa. Na cena seguinte, Edna chega em casa e vê Deusa. Surpresa, ela pergunta por que Deusa está ali e como ela entrou. Deusa fala que foi o doutor Albieri que foi buscá-la no ônibus e a trouxe para ali. Deusa nota que Edna não sabia e se desculpa. Logo Albieri aparece e fala para Edna que a Deusa vai passar um tempo ali com eles. Deusa fala que achou que Edna sabia disso. Albieri fala que vai ser melhor assim e Edna, com raiva, pergunta: vai ser melhor para quem? Edna sobe as escadas com pressa e Deusa fala para Albieri que a Edna não gostou nada disso e que é melhor ela, Deusa, ir embora. Mas Albieri fala que ela, Deusa, fica e que ele precisa acompanhar essa gravidez, que ele vai se entender com a Edna. Lá em cima, Edna liga para Julian e pergunta se ele sabe de alguma coisa sobre o Albieri e a Deusa. Na outra linha, Julian fala que não sabia de nada, nunca soube de nada, e que ele deve ter estudado essa gravidez, tem alguma coisa que deve estar chamando a curiosidade dele nessa gravidez. Na cena seguinte, Leônidas chega em casa e a Dalva fala que a moça está esperando por ele no escritório. No escritório, a namorada de Lobato fala que está muito preocupada com ele, que ele até agora não apareceu. E fala que na última vez que o viu, eles tinham saído para beber. E o Lobato até bebeu um pouco a mais, mas ela o deixou na porta do prédio dele e saiu. Ela disse que depois voltou lá e o porteiro falou para ela que ele pegou o carro e saiu cantando pneu.
Leônidas fala que então foi isso e conta para a namorada de Lobato que o Lobato teve problemas com alcoolismos há um tempo atrás e que se submeteu a um tratamento e estava melhor. Bom, até agora. Na cena seguinte, Dalva chega na cozinha falando que o seu Lobato aprontou de novo. Maísa fala que Dalva vai ser a primeira a saber da novidade e conta que ela e o Lucas marcaram a data do casamento. Dalva abraça Maísa e fala que está muito feliz por eles e que a felicidade dela só não está completa porque o Diogo não está mais ali. Mas também se ele estivesse, ela, Maísa, não estaria se casando com Lucas. Maísa então se pergunta, quem sabe? E fala que talvez quando conhecesse Lucas se apaixonasse por ele. Na cena seguinte, Ivete está atravessando a rua e Lucas aparece. Ivete fica espantada ao ver Lucas e Lucas pergunta por que ela está olhando para ele assim. Ivete fala que por um momento achou que era o Diogo e pergunta para Lucas por que ele está fazendo tanto esforço para se parecer com o irmão. A cena vai para a casa de Ivete e Lucas pergunta se ela acha mesmo que ele está parecido com o Diogo e fala que deve ser por causa do terno e do cabelo, que agora ele, Lucas, está trabalhando na empresa do pai e precisa andar desse jeito. Ivete fala que não é por causa disso e que quando viu ele quase perguntou pelo Lucas. Ivete então fala que ele, Lucas, é bem melhor que o Diogo e que não fala isso por mal. Lucas então muda de assunto e pergunta por ela, Ivete, como ela tem passado. Ivete diz que está namorando um jornalista, o Jorge, e que ele é muito culto, fala muitas línguas e fala que quando o Leãozinho a atraiu foi a gota d'água. Lucas pergunta se o pai dele atraiu. Ivete fala que sim, que o Leãozinho esfregou uma mulher na cara dela na boate e pergunta se ele ainda está com ela. Lucas fala que não, que o pai dele não está com ninguém, ele está solteiro. Na outra cena, Edna confronta Albieri e fala que ele nunca nem cumprimentou a deusa quando ela vinha fazer a unha dela. E agora ele aparece com esse interesse todo, chegando ao ponto de tirar a moça do ônibus e trazer para casa deles. E pergunta ao Albieri se ele está interessado na deusa. Albieri fala que ela está louca e que o interesse dele na deusa é totalmente profissional. Edna pergunta, profissional? Edna fala que aturou a falta de romantismo dele, a indiferença dele e até a foto da ex-noiva dele no lugar da dela. Mas isso ela não vai aturar e manda ele parar de mentir e confessar. Albieri fala que se sente muito culpado por perder os óvulos da deusa, por isso que acompanha a gravidez dela de perto. Mas Edna não acredita nessa história e fala que agora ela está ligando os fatos, os interesses dele em saber de deusa e a Simone. Nesse momento, ela pensa e fala que ele, Albieri, tirou a Simone de jogada de propósito. Albieri fala que não vai ficar escutando esses absurdos. Edna fala que agora a ficha dela caiu. Mas Albieri fala que caiu, mas caiu de mau jeito. Na cena seguinte, Deusa chega para Edna e fala que não sabia o que o Albieri estava aprontando e que só foi com ele porque achou que tinha algo de errado com o filho dela. Edna pergunta quantas vezes Albieri foi na casa dela e pergunta quantas vezes ele ligou para ela. Deusa fala que ele nunca ligou para ela e só apareceu na casa dela daquela vez que ela, Deusa, contou para ela, Edna. E pergunta para Edna o que o Dr. Albieri está aprontando. Edna fala que não sabe, mas tem que haver alguma explicação para isso tudo. Deusa fala que não é possível que ela, Edna, esteja maldando essa situação e fala que ela, Deusa, nunca faria isso com a Edna e que se hoje ela, Deusa, está grávida é por causa dela, Dona Edna, mas fala que ela não quer mais trazer problemas e que ela vai para a casa de uma amiga. Edna fala só para ela deixar o endereço e o telefone para caso precise de uma consulta na clínica.
e fala para ela bater a porta quando sair. Na semana seguinte, Jade fala que Nazira não sabe nada desse cara, mas Nazira fala que ele é rico, que ela sentiu isso só de olhar para ele. Said chega e pergunta onde elas vão. Nazira fala que elas estão se arrumando para a última ceia antes do jejum do Ramadã e que elas vão para a casa de Sidi Ali porque, além dela, Nazira, mais ninguém sabe cuidar da casa. Said fala que Sidi Ali está indo ali para eles conversarem e depois eles vão para a casa dele. Na cena seguinte, Zoraide nota que Nazira está distraída e pergunta a Jade o que houve. Jade conta para Zoraide que ela vai se casar, mas que vai ser um casamento temporário. Na outra cena, Salim chega com um Ahmed na casa de Said. Lá, Salim intercede por Ahmed, que não fala português. Ele fala que Ahmed está temporariamente no Marrocos e quer se casar com Nazira de uma forma temporária, por 1 ano. E fala que ele já até falou com Nazira e ela aceitou. Said faz uma cara de quem não gostou e a cena já corta para Said e Ali conversando pelas ruas do Marrocos. Eles chegam à casa de Ali e chamam Nazira. Said fala que nunca na família dele houve um casamento temporário e não vai permitir. E Mohammed também não. Nazira faz um show e fala que não é contra a religião fazer isso. E fala que eles já se casaram e não querem deixar ela ser feliz. E fala que quer que Allah a leve porque é melhor a morte do que viver assim. Jade e Zoraide levam Nazira e a consolam. Na outra cena, Deusa chega na casa de Ivete e pede para passar uma noite lá. Ivete deixa, mas fala que tem que sair agora e que mais tarde elas conversam, mas fala para Deusa ficar à vontade. Na outra cena, Albieri acorda e vê que Deusa não está lá. Ele pergunta a Edna onde ela foi. Edna fala que ela foi para casa de uma amiga. Albieri começa a falar que ele precisa acompanhar essa gravidez da Deusa de perto e fala que se a Deusa não ficar... Nesse momento, Edna pensa que ele vai falar que se a Deusa não ficar, ele vai acabar o casamento e se desespera. Ela vira para Albieri e pergunta se o interesse dele é apenas profissional mesmo. Albieri diz que é claro e que ele tem um motivo grandioso para estar agindo assim. Edna pergunta se é só até o bebê nascer. E Albieri confirma que é só até o bebê nascer. Depois, eles viram essa página. Então, Edna fala que vai trazer a Deusa de volta. Na cena seguinte, Laurinda entra na loja de Mohammed, que fala que tem que ficar até o fim do dia sem comer. Assim é o Ramadã. Latifa logo fica com ciúmes e fala que ela atende as moças. Laurinda vê um colar e fala que vai levar para usar no casamento de Lucas e que ela vai com a Ivete. Latifa desconfia e pergunta se esse Lucas é o filho do empresário que faz exportação de alimentos. Laurinda confirma e pergunta se ela conhece o Lucas. E Latifa confirma também. Logo, Latifa liga para o Marrocos e conta a notícia para Zoraide. Jade está andando com seu tio pela casa. Sidi Ali avista Zoraide tremendo e pergunta com quem ela está falando e por que ela está assim. Zoraide fala que é Latifa no telefone e que ela está dizendo que o Lucas vai se casar. Sidi Ali olha para Jade, que começa a chorar. O tio Ali manda ela parar de chorar por um homem que não é o marido dela. Jade fala que seria muito feliz com Lucas e que ela já era e que pediu tanto a Allah. Sidi Ali fala que Allah dá e Allah castiga e que mostrou isso justamente no Ramadã porque ele vê malícia em Jade em acabar com o casamento dela. Jade então corre e abraça Zoraide. Na cena seguinte, Leônidas manda Lucas acompanhar uns sheiks no frigorífico deles. Lucas pergunta o que uns sheiks vão fazer no frigorífico deles. Leônidas explica que quando a encomenda é para países muçulmanos, o abate tem que ser da maneira que manda a religião deles. Lucas vai e a secretária chega com o telefone. É a polícia.
Leônidas na delegacia conversa com o delegado e fala que o Lobato teve sorte. O policial traz Lobato. Leônidas pergunta se ele sabe ao menos o porquê ele está na delegacia e onde ele foi. Lobato, totalmente de ressaca, fala que foi em Angra, mas não se lembra. Os dois vão para o carro e Lobato pede para Leônidas tomar banho na casa dele para evitar comentários no prédio dele. Na casa de Leônidas, Leônidas enche o Lobato de esporro e fala que ele, Lobato, é o assessor dele, Leônidas, e que a empresa dele não pode ter a imagem manchada desse jeito. Lobato fala que isso é uma doença, não depende dele. Mas Leônidas fala que isso é conversa fiada, que ele, Lobato, tem um bom emprego, casa, amigos e até namorada. Problemas tem ele, Leônidas, e pergunta se é assim que ele quer ter confiança dele, e fala que isso é falta de força de vontade do Lobato. Na outra cena, Sidiale e Said são convidados para quebrar o jejum por uns comerciantes. Na cena seguinte, Zoraide aconselha Jade a quebrar o jejum com algo leve primeiro e dá uma tâmara a ela e outra a Nazira, mas Nazira fala que não quer comer nada, que ela não consegue comer e prefere a morte. Zoraide fala com Jade que alguém tem que fazer alguma coisa, a Nazira vai acabar morrendo, ela não tá comendo nada. Jade fala que se Allah quer assim, e a cena vai para Nazira comendo escondida. Na outra cena, Latifa tenta convencer Mohamed a aceitar o casamento temporário de Nazira, mas ele não aceita. Depois, ele vem um cara de cabelo grande e debocham dele por achar que cabelo grande é cabelo de mulher. E o mesmo cara debocha dele por ele estar usando vestido. Na cena seguinte, Edna tenta, mas não consegue achar Deusa. Albieri fala que ela não pode ficar na casa de Ivete, que foi mulher de Leônidas e que é amiga de Lucas. Eles todos se conhecem. Edna pergunta o que isso tem a ver. Albieri se vê encurralado e Edna fala que Deusa deve estar na estudantina dançando. Albieri fala que ela não pode dançar. Ele pega a chave e fala que vai tomar um ar. Na cena seguinte, Edivaldo fica monitorando Deusa de longe e Laurinda fala que ele está olhando para ela, Deusa, mas que tem uma loura rodeando ele. Deusa então fala que vai dançar. Edivaldo fala com um amigo que Deusa já foi melhor e fala que dama é igual carro. Rateou, ele troca. Nesse momento, Albieri aparece e tira Deusa do meio do salão e Edivaldo fica só observando. E assim termina o capítulo 21 de O Clone. Galera, antes da gente terminar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom. E ele recomenda o vídeo para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aí o que vocês estão achando dessa novela. Qual personagem mais marcou você e de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo capítulo.